O que se estuda em análise e desenvolvimento de sistemas? Qual é a grade de verdade? Vale a pena em 2023 ainda? Sim, nesse vídeo a gente vai te dar respostas das perguntas mais feitas aqui no canal. Meu nome é Marco Gabriel e bora pro vídeo. Para fazer esse vídeo resolvemos comparar algumas faculdades, não muitas, de regiões diferentes do Brasil para ter uma base do que cada região tem em sua grade. Às vezes, os nomes das matérias são diferentes, mas falam da mesma coisa ou tópico. Além desse vídeo de grade curricular, nós já temos aqui no canal 3 vídeos falando sobre análise e desenvolvimento de sistema, como 5 motivos para fazer análise de sistemas, se vale a pena e também sobre não estude ADS. Os cards estão espalhados por aí. Aconselho a ver os outros para ter ainda mais embasamento para sua escolha. A ideia desse vídeo aqui é abranger as 8 principais matérias ADS, que visa implementar na sua cabecinha. E no final do vídeo, 2 outras matérias que, se a sua faculdade não tem, fuja para as montanhas. Claro que tem diversas outras também muito importantes, e se a sua tem e a gente não falou, deixe seu comentário aqui embaixo, que faremos outro vídeo com essas matérias uva passa. Precisa ter? Não. Tem? Sim. E a primeira é matemática. Sim, 99,99% das faculdades de TI abrange algum tipo de matemática. Às vezes na grade com nomes diferentes como matemática básica, cálculo, álgebra linear, álgebra 1, 2, matemática discreta e o queridinho algoritmo. Não, você não vai ficar fazendo equações, decorando fórmulas, nem utilizando Bhaskara. E nem frações, meu ponto fraco. Claro, para algumas áreas de TI vai sim, mas não é o foco do curso. Fique tranquilo. O que você vai aprender é criar um pensamento lógico sobre problemas da vida real e transformá-los em matemáticos, para que o computador possa resolvê-los para você. Mas reforçando, não é preciso ser bom ou gostar de matemática para fazer TI. Redes. E como os computadores enviam informações um para o outro? Sim, você precisa entender por que vai utilizar em diversos momentos da carreira em TI. Conteúdo como protocolo HTTP, camada OSI, internet, intranet, banda, pacotes e por aí vai. Por que isso é importante? Basicamente, toda empresa tem um sistema que tem clientes e eles acessam os dados através de redes, pela internet ou internamente. Esses sistemas conversam com outros sistemas utilizando protocolos ou tecnologias diferentes. Conhecer ao menos como eles conversam é o mínimo que um profissional precisa saber. E calma, não vão te ensinar a passar cabo no forro da faculdade. A arquitetura de computadores. Outro tópico bem abrangente pode ser diferente para cada curso. Pode ter tópicos de diferença entre Windows, Linux e Mac, também a diferença em iOS e Android, um pouco sobre IoT, caindo para como realmente funciona o computador, seu hardware, placa-mãe, placa de vídeo, memória, processador, e como seu lindo e brilhante código vai ser processado e gerar milhares de reais para você. Outro tópico que às vezes é desmerecido na faculdade e enfadonho, mas relevante para muitas áreas, mas nem todas. Programação. Aí chegou. Depois do básico, algum código. Nessa matéria pode e vai ter vários nomes, com várias ou somente uma linguagem de programação, focando em diferentes paradigmas, formas como você escreve seu código para o computador entender, e em diferentes áreas, como web, desktop, mobile, IoT. É aqui que você escreve seu primeiro Hello World. Vê algo funcionar, onde você começa a aplicar conceitos de lógica para criar um código que vai resolver um problema real e vai instalar ou rodar esse código em algum lugar. Com isso, vai entender dos conceitos de arquitetura e seu sistema vai poder ser acessado por clientes, usuários ou só você. Mas para isso vai ser através de uma rede. E aqui você aplica redes de computadores. Você vai poder construir sites com HTML, CSS, JavaScript, o básico da web. Pode também criar projetos desktop com C, por exemplo. Publicar um app mobile, Android com Dart, Flutter e o iOS. Ou rodar um motorzinho e acender uma lâmpada com Python. Cada linguagem tem um propósito e é mais popular para alguma coisa. Como por exemplo, web é comum PHP, JavaScript, sendo React e Angular os frameworks mais comuns. Dados com Machine Learning com Python e por aí vai. Aqui é tópico para outro vídeo. Mas resumindo, sim, vai te ensinar do zero, mas vai ser superficial, pois a ideia não é te formar um especialista em web, mas sim um profissional capacitado a entender o que é preciso estudar para atuar em cada área. Engenharia de software. E depois do Hello World, como criar uma aplicação para aguentar 1000 usuários simultaneamente, que também precisa obter dados de 5 sistemas diferentes, enviar dados para outros 10 sistemas, rode tanto na web quanto em mobile, seja seguro e não seja mais caro que um iPhone 14 Pro Max. É isso que a engenharia de software visa ensinar, através de padrões de arquitetura de software, padrões de projetos, muitos exemplos do que aplicar em cada situação, mostrando diversas ferramentas, frameworks, boas práticas, muitos exemplos do que fazer e do que não fazer. É talvez a matéria mais importante para ser um programador que sabe programar de verdade. Banco de dados. Você precisa salvar seus dados em algum lugar. E como salva? Como obter novamente?
Quais tipos de dados posso salvar? É aqui onde a linguagem de programação mais utilizada no mundo entra, SQL. Sim, pensou que era JavaScript, né? Todas as linguagens ou sistemas no final do dia salvam seus dados em algum lugar. E é no banco de dados, podendo ser relacional. Pense em um monte de planilha Excel com colunas e linhas, onde você pode criar uma planilha para usuário, outra para pedido, e você amarra elas com uma coluna chamada usuário ID. Pronto, você tem o princípio do banco de dados. Temos também banco de dados de arquivos como o MongoDB, ou de streaming como Kafka. Sim, Kafka é um banco de dados. E por aí vai. Aqui a lista também é grande. DBA, ou analista de dados, é uma vertente de TI onde é focada somente no petróleo digital, que é os dados. Modelagem. Quando você começa com TI, é basicamente esse cenário. Você tem uma ideia, implementa, testa e você mesmo é seu usuário. No mundo real, tem várias camadas, onde o que é preciso ser feito chega ao usuário final. E como traduzir as demandas, requisitos em alguma coisa compreensível e muitas vezes visual, para que todos estejam na mesma página. Por isso utilizamos várias ferramentas como UML, BPM, diagramas de arquitetura, requisitos funcionais e não funcionais, a documentação tão necessária e tão ausente das empresas. E você se engana que só escrever documentação é fácil. É uma verdadeira arte criar uma documentação útil em TI. E sim, se paga muito bem para esse profissional. Gestão de projetos. É a aula para saber como mandar em programadores? Não. É onde programadores, gestores e outros membros da equipe aprendem como gerenciar o projeto para que ele não afunde. Aqui com certeza será ensinado Agile e Scrum, mas outras vertentes também como Waterfall, Kanban, Lean e outras ferramentas e mecanismos para cuidar do projeto e não virar uma bomba relógio. Tudo que envolve o que fazer, quando fazer, quem vai fazer, qual o resultado esperado, quais os riscos, quanto vai custar e todo o processo para manter o projeto e o produto viável. Outra grande mentira é que quem não sabe programar, manda. Gerir pessoas, sistemas, riscos, custos e expectativas é bem complexo. Às vezes mais complexo do que programar uma tela em React. E também é dever de um programador saber como ele se encaixa nessa máquina, para que com isso consiga performar melhor e evoluir na sua carreira. E o bônus são esses dois tópicos super importantes e devem estar na sua grade. Se não estiver, desconfie, porque será um curso monótono e que você poderia fazer no YouTube. Empreendedorismo. Sim, mesmo você querendo achar a sua primeira vaga como júnior em uma empresa, com programação as suas possibilidades são inúmeras de ganhar muito dinheiro. E isso nem é clickbait, você pode e deve fazer alguns freelancers. Às vezes para clientes de fora, às vezes para a própria empresa ou até a ex-empresa. Aqui é importante falar sobre MEI, PJ, CLT, custos de empresa, taxas, valores que podem ser cobrados de salário ou venda da sua hora, sites que podem ser utilizados para encontrar clientes e eles te encontrarem. Que tipos de projeto você, com o conhecimento que você tem, pode fazer? Como deve ser o seu portfólio, tanto para freelancer quanto para recrutadores verem seu potencial? Enfim, essa é uma matéria super importante e difícil de encontrar em faculdades por aí. E é por isso que, na maioria das vezes, a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho real. E o último é entrevistas e mercado de trabalho. E finalmente o que realmente importa. Aprendi, sei fazer, mas agora preciso passar naquela entrevista para uma vaga melhor. E agora? Posso contar nos dedos as faculdades que têm essa visão, mas é importantíssima. Entrevista é como aprender a programar. Quanto mais você faz, melhor fica. Existem perguntas padrões, posturas, comportamento, portfólio, como escrever o currículo da forma correta e assertiva para a vaga que você quer, como utilizar o LinkedIn a seu favor, o que perguntar também na sua entrevista para não cair em roubada. Existe um preparo que pode ser ensinado. Os 8 primeiros você tem todas as faculdades do mundo ensinando e também pode aprender no YouTube. Contudo, vai ter trabalho para refinar o que vale a pena ou um custo mais caro, dependendo da faculdade escolhida que porventura tenha tudo isso. E esses são os 8 tópicos mais importantes de uma faculdade de DDS e os 2 adicionais. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar seu like para que a gente saiba que esse conteúdo é relevante para você e que a gente produza ainda mais conteúdo sobre isso. Fique agora com 2 outros vídeos aqui. Bons estudos e abraço, pessoal!